Há coisas cuja discussão oral é muito difícil e cuja discussão escrita é mais fácil. Eu já escrevi um artigo no Público levantando uma questão que eu acho que existe hoje, que é uma pulsão sensória muito significativa e um policiamento da linguagem e tudo. Mas escrevi no Público exatamente para não ter que estar a dizer frases soltas, porque isto é uma discussão tão complexa, com tantas questões envolvidas, que é daquelas discussões que eu acho que tem muita dificuldade em ganhar, em ser feita em debates como este, a não ser que fosse com bastante tempo e com a própria pessoa em causa, porque eu acho que eu conheço a Maria de Fátima Bonifácio, tenho respeito pelo seu trabalho, é uma excelente historiadora, tem opiniões com que eu não concordo há muito tempo, não foi preciso Mas para discutir o racismo não acho que seja preciso discutir com racistas. Não. Com o nazismo é preciso discutir com nazistas. Não. É que a expressão racista utilizada como a utilizou é redutora em relação até ao conteúdo do artigo. Vamos lá ver. Porque há questões que a questão racismo não é unívoca, não é preto e branco. A gente neste momento acha que é tudo preto e branco e acha que a indignação em relação ao artigo justifica que seja tudo preto e branco. Toda a gente sabe que o artigo tem uma componente racista em 2 ou 3 afirmações, mas depois tem um conjunto de posições que ganhariam em ser discutidas de per si. Por exemplo, a questão das cotas, que aqui já afloramos. A questão, por exemplo, de saber se o fenómeno do racismo se faz apenas em relação aos brancos para os negros e não se faz para os negros para os brancos. Eu, por acaso, para preparar esse artigo, e depois acabei por não usar, andei a ver letras de raps de negros, que são ou em crioulo ou em português, e que se fosse, você tira lá a palavra negro e põe a palavra branco, aquilo era impublicável em qualquer sítio. Portanto, nós estamos perante um fenómeno que é mais complexo. O problema mais importante é o de O problema não é o mesmo com os negros que é com os ciganos. Para já meter as duas coisas claro, no mesmo sítio. Portanto, é uma daquelas discussões tão armadilhada. Por outro lado, há um problema que ela aflora mal, do meu ponto de vista, mas que é um problema que tem sentido discutir, que é que, mas agora a gente tem uma espécie de otimismo antropológico e acha que as pessoas se entendem todas, é de facto saber se as culturas que têm uma componente civilizacional, não é o que ela fala, ela fala da cristandade, falam entre si. Sim. E eu, quer dizer, há muitos anos, escrevi um pequeno ensaio, que foi publicado em vários sítios, cujo título é As Culturas Não Falam Entre Si. Do ponto de vista histórico, por exemplo, a conversação entre a cultura cristã e a cultura que lhe é mais próxima, até do ponto de vista geográfico e histórico, que é com o Islão, é uma conversação inexistente. E há fenómenos de rejeição de princípios fundamentais. Inexistente. Há uma contradição entre a existência de uma Declaração Universal de Direitos do Homem e alguns aspectos do multiculturalismo. Por exemplo, a menorização das mulheres nas culturas islâmicas, que é um facto objetivo. As mulheres são propriedades dos homens, quer dos pais, quer dos irmãos, quer dos maridos, mesmo que depois, em alguns casos, tenham até mais direitos historicamente do que tinham as mulheres num casamento cristão. Estes fenómenos não podem, por simplesmente, ser escondidos e não se pode deixar de os discutir sem haver logo a classificação de racismo. Por exemplo, a comunidade... do artigo não era a comunidade... Está bem, mas eu... Preparando-se para concluir. A comunidade islâmica, por exemplo, em Lisboa, um papel importante que têm os imãs na comunidade islâmica é defrontar duas populações com uma atitude muito diferente. Eles têm populações islâmicas que vêm do Golfo da Guiné e que praticam a excisão feminina. E tem comunidades islâmicas, por exemplo, que vêm do Paquistão e que vêm de outra parte, que não praticam. E, portanto, eles têm que lidar... Ou seja, é uma discussão que, deixando agora para trás o artigo da Fátima Bonifácio, que era interessante discutir diretamente com ela, porque eu sou partidário que isso se faça, é importante que se discutam estas coisas sem que
haja logo esta coisa do preto e branco do racismo. Quer dizer, porque senão, então, também tenho que dizer que eu sou racista quando digo que as culturas não falam, quando acho que o multiculturalismo tem uma ilusão na sua essência, quando acho que nós, que falamos do Japão, nós temos os orientalismos, a gente não faz verdadeiramente nenhuma ideia do que é a cultura japonesa por dentro. A gente vê pelo exótico, como se vê desde há 100 anos para Tenho de cá. terminar, Pacheco Pereira. Mas há uma componente sadomasoquista, há uma componente de menorização das mulheres, na cultura tradicional do Japão, que se vê nas mangas, que se vê no... que a gente nunca discute, porque acha que isto é... Isso não tem nada a ver com o assunto. Tem. Este é o momento.